voz. Pai, falando em meu coração, meu Pai, oh Pai, minha alma está angustiada. Muitas são as pedradas, meu Pai, segure e não me deixes cair. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Pai, minha alma em ti se alegra. Pai, sinto-me mais confiante, meu Pai, oh Pai. Tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida que nos concede e mais um tempinho para lhe servir através deste canal. Vou diretamente na leitura da minha. Vou ler a partir do versículo 20 de São Mateus 17. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Vou orar. Ó Pai Celestial, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que prometeu dizendo que eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. E vós me vereis, e Pai, é o que almejamos esta noite, para te vermos, como fomos ensinados de que, na medida em que estamos vendo a palavra, estamos vendo a Jesus. Venha, Senhor, diante de nós e se manifeste, se revele para podermos te ver. Perdoe os nossos pecados, a nossa insuficiência. Tome neste instante a alabasta do unguento santo e derrame sobre a minha vida, tirando todo o cheiro esquisito e, Pai, me dando o cheiro de Cristo, para que todos que nos ouvirão possam ser abençoados. Neste momento, Pai, em que nos colocamos embaixo da sombra da cruz, que possamos alcançar graça. Senhor, e comece conosco e termine conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Certamente é um grande privilégio para mim, para ter que se colocar em vossa frente e dizer alguma coisa. Queria talvez aproveitar, agradecer a todos que têm nos acompanhado, agradecer aos pastores, aos ministros que têm recomendado as suas congregações para nos acompanhar. E certamente tem sido uma grande bênção, porque eu creio que só pode ser uma bênção, porque este é o nosso objetivo, procurar ajudar alguém para que possa ser encontrado pronto naquele dia quando o arrebatamento acontecer. Talvez dizer que antes de entrar no nosso pensamento, porque esta noite gostaríamos de mergulhar neste pensamento de fé como um grão de mostarda. E já estamos como que na segunda parte. Só antes de entrarmos nisso, gostaria de agradecer, talvez reconhecer o irmão angolano que acabou fazendo um pequeno vídeo para nos elogiar. Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar de Moçambique, uma terra onde a mensagem é muito valorizada, respeitada e honrada, que tem muitas irmãs sérias, muitos irmãos sérios que respeitam, vivem a palavra. Moçambique é um exemplo em África de como a mensagem merece ser honrada e respeitada. Aí vive a mensagem na sua essência. Nós em Angola devemos tirar um exemplo de como é que os moçambicanos
respiram esta mensagem. Vamos falar de vestuário, cabelo, dança, música, espiritualidade e redes sociais. Vou começar com vestuário mais cabelo. As irmãs moçambicanas vestem-se muito bem. É difícil ver uma irmã moçambicana com roupa transparente, apertada, sedutora. Vocês que usam redes sociais, que usam Facebook, podem constatar que as irmãs moçambicanas dificilmente vão ver dançar à toa nas redes sociais, mostrando parte de trás, vestiu-se mal e começa a se fazer foto. É difícil lá em Moçambique isso acontecer. As irmãs respeitam o seu corpo. E é difícil você ver uma mulher moçambicana com postiço ou peruca. Eles aí são rígidas, colocam mesmo, são naturais, cabelo natural, são mesmo natural. Isso de postiço, eles vejam que você é um demônio que está me ensinando a meter postiço. Quando vê que você é um bruxo que está me ensinando a meter postiço, eles são irmãs natural mesmo, brincadeira fora. Vestem-se muito bem. Então, nessa parte, eu até digo que tenho que casar em Moçambique. As irmãs mesmo têm apresentado. Você olha mesmo só a maneira que se veste, como está, é irmã da mensagem. Representa a mesma mensagem. Ainda não sabe como se comporta, mas a maneira que está a se apresentar, você até bate muito. Corte. Os irmãos moçambicanos, no cabelo, ganham. Eles não fazem qualquer corte. O cabelo bem apresentado. Aqueles cortes que alguns, que muito nós fazemos, corte estranho, corte não sei se de onde que vem. Em Moçambique não. É muito escovinho. E aliás, muitos irmãos moçambicanos me enviam mensagem a falar: vocês aí em Angola, vocês aí em outros países africanos, RDC aí em outros países, como é que até os pastores têm cortes assim? Não sei. Então os irmãos moçambicanos no cabelo, sim senhora, bem apresentados. Não põe muito espetáculo na cabeça. Apresentam assim. Muito bem. E os irmãos também são muito sérios. Mesmo nas redes sociais, os irmãos moçambicanos procuram conteúdos da palavra. Não vai ver a pesquisar polêmica, coisa à toa, não. São sérios. Na música, os irmãos moçambicanos gostam de louvores edificantes. Eles não ouvem qualquer música. Mesmo que você fale irmão da mensagem, vão ouvir tua música. Música com beats, sons do mundo, aquelas músicas que os irmãos de Moçambique não amam. Então os irmãos de Moçambique, eles têm muita essência da mensagem. Dança. Muitas vezes dançam pior as irmãs. Dançam respeitosamente. Não é qualquer dança do mundo, não. Dançam respeitosamente. Como o irmão Branham fala, que Deus está na dança, mas não aquele vosso tipo de dança. E as irmãs de Moçambique, os irmãos de Moçambique, não dançam rebolando o corpo, dançam respeitosamente. Espiritualidade, uau! Os irmãos de Moçambique são muito espirituais. Nós temos irmãos de Moçambique nos grupos do WhatsApp. Você vai ver quando é conteúdos que não é da palavra, eles vão já te repreender, vão até ver no off, te enviam mensagem de escritura, irmão, é assim, assim. Irmão de Moçambique ajudam. Te viu no erro, ele te envia uma escritura para te ajudar, para te fazer revoltar. E normalmente não criam conteúdos à toa. No WhatsApp estão a enviar conteúdos edificantes. Em suma, eu amo muito os irmãos de Moçambique. E eu creio que um dia irei visitar Moçambique. Em Moçambique a mensagem encontrou um grande espaço. Gosto muito dos irmãos de Moçambique e as irmãs de Moçambique. Deus vos abençoe muito por tudo, como é que tem feito e tem honrado a mensagem. Mesmo nas redes sociais, a forma que vocês usam as redes sociais é muito exemplar e me ajuda muito, me dá muitas lições. E às vezes, se eu uso bem as redes sociais e tem conteúdos que eu faço, me inspiro nos irmãos moçambicanos e nas irmãs de Moçambique. Queridos irmãos que estão em Angola, RDC e todo mundo, a mensagem merece respeito, honra e não é só falar muito, mas merece ser manifestada e vivida. A mensagem veio para ser vivida, ser guardada e respeitada. Não é para ficar no bolso, não é para ficar na pasta, não é para ficar na saia comprida, não é para ficar na brochura, mas é para manifestá-la, vivê-la.
Todo mundo deve ver, através dos teus frutos, que você é um filho de Deus, que você é uma cristã. Não é só gritar à toa nas redes sociais. Não é só dançar à toa no TikTok. Dançar à toa. A só publicar foto, não. Então devemos respeitar. Os irmãos de Moçambique estão de parabéns de como é que tem respeitado a mensagem. Receba a saudação do irmão Chico Chão, servo de Deus, a partir de Angola, província da Lunda Norte, município de Cafuf. Em francês falamos au revoir, em inglês é bye bye, em português tchau, tchau. Até a próxima vídeo. E dizer que Deus lhe abençoe ricamente e continue a orar a nosso favor. Só vou pedir os irmãos para poderem colocar este pequeno vídeo aqui mesmo, antes do meu comentário. Certamente é um grande privilégio sermos considerados desta maneira como um exemplo em África. Oxalá que assim seja em todos os sentidos. Dizer a verdade, eu também não sou a favor daquelas coisas modernas, tais como postiços, mechas, aqueles cosméticos que acabam alterando a cor da pessoa, onde chega-se de parecer como uma laranja ou um tomate. Aqueles cosméticos que são usados de uma maneira excessiva para alterar a forma natural da pessoa, a forma natural de uma mulher. Não sou também a favor daquelas roupas apertadas, aquelas danças que talvez chamaríamos de danças sexuais, onde alguém, se uma mulher vai se agitando, dançando, aquelas coisas que todos nós sabemos. E talvez dizer que parabéns aos pastores que têm mantido essa linha estandarte, manter a igreja de uma maneira que a mensagem nos ensina. E na maioria das vezes, como dizíamos, de vez em quando a gente faz o que fazemos, achamos que nós estamos a ser vistos e nós estamos a ser vigiados, mas a verdade é de que estamos sendo vigiados. Talvez serviu também para termos que melhorar cada vez mais. E realmente Deus é bom para nós ter que nos lembrar e ter que nos elogiar, porque talvez é a única maneira que Deus pode fazer isso, através de uma outra pessoa ter que dizer alguma coisa positiva. Só parabéns aos pastores que estão a manter estandarte da palavra. Que assim seja, que possamos continuar desta maneira até que o Senhor venha. E é muito bom que Deus seja louvado internamente, sabendo que a congregação só pode refletir
o que ela é alimentada. O que é pregado é que molda as congregações ou os crentes. Como dizíamos aos irmãos, que um só pode se aproveitar das vitaminas daquilo que você comeu. Só o crente, ele reflete aquilo que ele tem comido espiritualmente falando. Só realmente que Deus seja louvado. E dizer que estamos a continuar a falar sobre a fé em todas as suas vertentes. E, oh meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Está sendo uma tamanha graça, muita coisa que eu mesmo não sabia, que estou a descobrir na medida em que essas citações vão sendo desenroladas. Uma grande bênção. Eu creio que isto poderá nos levar a outros níveis. Como dizíamos, que quando algo é pregado, é sinal de que Deus está disposto para entregar aquela coisa para a igreja. Desde que começamos a falar sobre a fé, muita coisa está sendo reportada, muita coisa está a acontecer ao redor deste Moçambique grande. Me refiro no meio das igrejas, irmãos que têm nos acompanhado, porque Deus traz um pensamento, porque Ele está preparado para entregar aquele pensamento. Ele não traz alguma coisa como que num espelho e mostrar que veja isto, e quando você tentar alcançar a sua mão para se apoderar daquilo e dizer que não vou lhe dar. Quando Ele traz alguma coisa é porque Ele está disposto para estender a sua mão e dar o que Ele está trazendo como um pensamento. Só está sendo mesmo uma grande bênção, e Deus se manifestando no nosso meio de uma maneira maravilhosa. E eu gostaria de afirmar aqui de uma maneira contundente, categoricamente, que Deus, o Deus de Branham, tem lidado conosco. Nós não recebemos esta mensagem simplesmente pela palavra ou letra, mas temos tido graça de vermos a vindicação da palavra que tem sido pregada. E essa é que era a diferença entre os demais ministros com o irmão Branham. Ele tinha a palavra e tinha a vindicação, enquanto que os demais tinham a parte letra. Todavia ele tinha a parte palavra, letra, e depois tinha o Espírito para vindicar, confirmar o que era pregado. E talvez dizer que o mesmo Deus tem feito a mesma coisa ao redor deste Moçambique grande.
Não teríamos tempo aqui para termos que dar testemunhos que o Senhor está fazendo ao redor deste Moçambique grande. Seria muita coisa. E talvez dizer que nem para escrever um livro precisaria de volumes e volumes para detalhar cabalmente o que Deus tem feito no nosso meio. Todavia, queria talvez aproveitar, testemunhar a respeito de algo. Talvez antes disso, estava acompanhando um testemunho de um tal paciente que foi orado, que estava enjaulado, não podia, tinha que ficar no quarto, não podia nem sequer sair. Quando saísse e entrasse na sala, só via serpentes. E um certo pastor foi orar a favor dele, e quando colocou as mãos, ele testemunha que sentiu como que estivesse a colocar algo quente em cima da sua cabeça. E quero me referir a este testemunho porque lembro-me uma vez o profeta falando a respeito de Rashish, que na Inglaterra tomaram um crente e aquele crente colocou as mãos sobre o paciente e tiraram o Rashish. E quando eles tiraram o Rashish, quando desenvolveram, quando finalmente viram naquele Rashish, foram descobrir que saíam raios de fogo na mão do crente. O mesmo Deus que o profeta faz o comentário aqui, ainda vive para fazer as mesmas coisas. Portanto, amados irmãos, as coisas que estão sendo faladas aqui não é simplesmente falar por falar, porque diríamos que são citações aquilo que o irmão Branham nos trouxe, o profeta da hora, o árbitro da era, aquele que foi dito que restauraria, converteria os corações dos filhos aos seus pais, de volta à fé que uma vez foi dada aos santos. Deus está ainda andando no nosso meio. Talvez falar sobre algo aqui que aconteceu recentemente que me deixou, digamos, sem fala. Pela graça de Deus, já tive o privilégio de testemunhar muita coisa. Já tive o privilégio de orar praticamente por a maioria das doenças e ver Deus a entrar em cena e mudar o quadro e curar as pessoas. Sabendo que foi dito que aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Já tive o privilégio de orar. Lembro-me orando uma vez aqui a favor de uma maluca que havia sido trazida por mais de 5 pessoas, ou 5 pessoas que podiam lhe pegar. E trouxeram precisamente aqui, oramos, e ela voltou para casa andando.
Lembro-me orando por uma irmã cuja a família tinha essa herança da praga de lepra. E esta praga já tinha começado a assolar a irmã. A praga, a doença de lepras. E ela veio e oramos. E aquela lepra parou ali mesmo, quando oramos. E hoje em dia ela está curada. Lembro-me, orando, trouxeram uma menina que era muda, possuída por um espírito, e ela emudeceu e trouxeram, só podiam comunicar com ela através de escrita, e a trouxeram, oramos, e ela saiu falando. Pessoas que foram trazidas, carregadas sem andar, e oramos aqui mesmo, e foram curadas. Para não falar de casais que talvez tinham um problema de concepção, que oramos, lembro-me orando por um casal que tinha 16 anos sem filho, e o Senhor entrou em cena e lhes abençoou. Já oramos por casais, talvez, lembro-me de um casal muçulmano, que talvez nem tinha nada a ver com a mensagem, Deus lhes abençoou. Algumas pessoas que ainda só vieram para pedir oração, e tudo isso. Estou tentando dizer isso porque aconteceu alguma coisa que acabou me abalando. Depois de ter testemunhado tudo isso, esta questão aqui me abalou bastante, porque certamente posso testificar aqui que não foi a minha fé, foi a fé de Deus. Uma das irmãs, irmã Alfinari Sênior, veio com os pais desta menina, dos seus 16 ou 15 ou 16 anos, uma coisa dessa, que sempre teve problema de ataque desde a criança. E vieram um pouco alterada, e vieram na entrevista, conversamos. Só depois de ter conversado, sabendo que os pais não eram crentes, comecei assim como pessoa, que será que isto aqui poderá facilmente funcionar? Será que os pais poderão ter graça de saber como aceitar a cura divina? Porque na maioria das vezes, quando as pessoas vão receber oração, esperam ver um milagre. Enquanto que milagre e cura divina são duas coisas distintas. Só as pessoas precisam de estar bem instruídas para saber como receber a cura divina, que é precisamente um processo. Trouxeram esta menina que tinha problema de epilepsia. E quando a trouxeram, falamos no escritório, e achei que talvez não seria um momento oportuno para ter que desafiar aquele espírito, e talvez poderia manifestar e levar muito tempo, enquanto que havia fila de pessoas que queriam falar comigo nas entrevistas. Só acabei de pedir que venham na quarta-feira. Só vieram na quarta-feira, precisamente aqui neste altar. Só vieram quando vieram, e pedi os irmãos, creio que a maioria ainda estão cientes disso, pedi os irmãos para que cada um pudesse pegar a sua criança, sabendo que esses são demônios que podem
aqueles demônios que Jesus disse que isto aqui sai através de jejum e oração. Comecei a pensar que isto aqui talvez precisaria mesmo de um outro tempo, de uma outra maneira de fazer as coisas. Todavia, veio aqui ciente que esses demônios, na maioria das vezes, eram tratados assim. Lembro-me uma vez de uma certa irmã falando com o irmão Branham e acabou de recomendar que quando estiver a manifestar, correr, tirar a camisa, ir pôr no fogo e dizer que faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e a partir dali não terá o mesmo problema. Só acabei pensando muita coisa aqui. Isto aqui é um assunto que precisa mesmo de tamanha graça. Vieram, oramos e levaram a menina para casa. Ficamos um tempinho sem ouvir deles. Só um certo dia, a irmã, tratando de alguém que é um alfaiate nosso, um certo dia a irmã liga para ouvir a questão de roupa, não roupa, que estava cozendo. E depois de conversar, ligou de novo e procurou saber como que estava a menina. E o pai acabou dizendo: meu Deus, eu nem sei o que dizer. Desde aquele dia que a menina recebeu oração, nunca manifestou mais. E ele disse sempre, quando começasse o mês, nós notávamos, através deste problema, ela manifestava. Mas desde aquele momento, nada aconteceu com ela. E aquilo me agitou. Eu não esperava, para bem dizer, nem esperava. Embora que tenha sido eu mesmo que orei a favor dela, mas isso só pode ser a fé de Deus, para dizer a verdade. O Deus de Branham é o único Deus verdadeiro, o único Deus da Bíblia. E a boa parte é de que ele ainda vive e vive entre nós. Vive para fazer as mesmas coisas que ele fez nos dias do irmão Branham. Lembro-me uma vez o irmão Branham dizendo que restaura a palavra, você também restaura o poder. E dizer que Deus está a fazer coisas. Esta menina, o pai afirmou que já teria contactado 20 e tal bruxos e profetas, para não falar de hospitais, ele de Malawi, e sem saída. E num instante, numa simplicidade, Deus entrando em cena e superando tudo que se tentou para se fazer. Eu posso afirmar aqui, amados irmãos, que Deus de Branham está sobressaindo acima de todos os problemas. Está mostrando que esta mensagem é a única verdade que existe. Eu podia falar de muita coisa aqui que as pessoas tentaram e não tiveram a solução, mas quando veio na mensagem, resolveu-se de uma maneira muito simples. Tivemos um assunto recentemente em Cateme, uma certa senhora, por sinal, irmã da esposa de um irmão nosso, acabou caindo e ali estava como que semi-morta.
Procuraram os curandeiros, não tiveram saída. Procuraram os profetas, não tiveram saída. E não queria informar aquele irmão, depois de terem visto que já tinham feito tudo sem saída. E os vizinhos, cientes daquele problema que não há saída, é quando informaram esse irmão. Quando informaram esse irmão, vieram irmãos, fizeram oração, a pessoa se levantou. Deus está mostrando, levantando esta mensagem. E realmente esta mensagem está a esmiuçar tudo, mostrando que esta mensagem é o próprio Deus. Como eu dizia, podia-se falar de muita coisa aqui, mas o nosso tempo não nos permite. Queríamos entrar no nosso pensamento. A fé como um grão de mostarda. Se eu completar 1 hora de tempo, me informar. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque a verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. É aqui onde nós dizíamos, no último vídeo, será que o Senhor estava a brincar com palavras? Certamente que não, porque Deus não brinca com as suas palavras e nunca brincou com a sua palavra. Quando ele disse que haja, houve, tudo o que foi falado manifestou-se. Só se é que ele, como ele acabou mencionando aqui, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Só ele não está brincando com a palavra. Mas a verdade é, como dizíamos, quando a fé de Deus estiver no coração humano e você expressa aquela fé, como que o monte não vai sair se aquele monte foi colocado onde se encontra pela fé de Deus? E aquela fé de Deus, quando estava nele, e a mesma fé é transferida para ser colocada no crente. E quando o crente, usando a mesma fé que criou tudo quando há, que criou a natureza, certamente não haverá nada impossível, porque não está a usar simplesmente a sua fé humana, mas é a fé de Deus que está dentro de você. É a fé que criou tudo quando há. Quando Josué parou e disse, sol, detenha-te, o sol escutou, porque o sol foi criado pela fé. E esta mesma fé que criou o sol já se encontrava dentro do coração de Josué, e a mesma fé que criou o sol podia ser obedecida pelo sol facilmente. São coisas que talvez diríamos profundas, mas creio que Deus as revela. Nesta mensagem, o anjo de Deus, o profeta diz aqui, na página 17, mensagem pregada no dia 20 de 7 de 51. Ele diz, algumas pessoas têm fé espontânea, grande fé, bem profunda. Isso é um milagre. Algumas pessoas têm fé assim profunda. Levará um tempinho. Algumas têm fé como um grão de mostarda, bem pouquinha,
mas apenas permaneça com ela, ela te conduzirá, ela se materializará. Só ele está nos mostrar aqui que algumas pessoas têm uma fé espontânea, pode orar, logo que orar, a coisa acontece. É uma fé instantânea. Mas há pessoas que têm outra fé que não pode produzir o que elas pediram instantaneamente. E até há outras pessoas que levam mais tempo. Depende da fé. Nesta outra mensagem aqui, isso acontecerá segundo como ele me disse. Na página 65, ele diz: talvez você não tenha a fé espontânea para trazer algo, um milagre direito a você. Talvez você não tenha esse tipo de fé. Mas Jesus disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: move-te. E com o tempo, eu quero que você note aqui, ele já está a mostrar aquela parábola que Jesus colocou aqui. Ele já está a mostrar o profeta que nós sabemos que é simplesmente o ministério do Filho do Homem no Filho do Homem. Jesus Cristo operando através do corpo chamado William Branham. Ele disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer ao monte: move-te. E com o tempo, isso acontecerá. Só quando é uma fé como um grão de mostarda, não acontece instantaneamente, mas acontece com o tempo. Só se você orar a respeito de algo e não acontece instantaneamente, ou naquela semana, ou 2 semanas mais tarde, ou um mês, não se preocupa, não quer dizer que você perdeu, não quer dizer que Deus não vai lhe responder, não quer dizer que Deus não lhe ouviu. Deus lhe ouviu segundo o tamanho da sua fé. Se a sua fé não é uma fé instantânea que traz as coisas bruscamente, ela as trará com o seu tempo. E na maioria das vezes, a gente oramos e depois esquecemos. E depois de algum tempo, vamos descobrir que talvez já ultrapassamos aquele problema e às vezes sem notar. É aqui onde entra a fé no tamanho de um grão de mostarda. É uma fé que não faz com que as coisas apareçam instantaneamente. É uma fé pequena, mas ultimamente lhe levará exatamente a coisa que você está pedindo. Se você pediu alguma coisa e Deus não te deu naquela semana, não fique desapontado. Não pense que Deus não lhe viu. Não pense que Deus não vai lhe responder. Ele vai te responder, mas ele responde segundo a sua fé. Se a sua fé é espontânea, vai te responder instantaneamente. Se a sua fé é um pouco profunda, vai levar talvez algumas semanas ou alguns meses, depois já acontece. Mas se a sua fé é de tamanho de um grão de mostarda, pode levar até muito tempo. Mas o Deus que te deu esse tipo de fé, Ele trará a coisa que você pediu. Não é bom isso? Vamos ainda mergulhar nisto aqui. Isso acontecerá. Isso não fará o monte desaparecer de imediato. Mas com o tempo isso se cumprirá. Com o tempo isso se cumprirá.
Bendito seja o nome do Senhor. E se você tem uma fé bem grande, um milagre acontecerá. Mas se você tem apenas um pouquinho de fé, e ela for genuinamente como um grão de mostarda, observe, ela o conduzirá por cada caso e o trará a saída. Entendeu? É aqui onde essa fé que o patriarca Abraão usou. Como dizíamos, que Abraão, pela primeira vez, quando foi falado a respeito de ter filho, ele disse logo que não, quem vai herdar a minha herança será Eliezer. E Deus disse que não, será alguém que sairá de você. E Abraão até riu. Todavia, pela graça, ele obteve a fé como a semente de mostarda. E aquela fé lhe conduziu por 25 anos. E finalmente aquela fé trouxe o que ele almejava. Só se você está pedindo alguma coisa, fique firme. Não vacile, fique firme. A sua pouca fé, um desses dias lhe trará exatamente na coisa que você almeja. Meu Deus. Sim, no livro de São Mateus 9:29, ele diz, então tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E eu queria que você notasse uma coisa aqui. Então tocou os olhos deles, os cegos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Sim, pode talvez pensar que estava a dizer que segundo a fé que talvez alguém conseguiu construir. Não é exatamente segundo o tipo da fé que cada um ostentava. Porque o outro pode ter a fé instantânea, a fé, digamos, como a semente de mostarda, e as coisas acontecem com você segundo o tamanho da fé que você tem. Meu Deus. Ok. E ele diz, conforme sua fé, assim será para ela. Se ela querer espontaneamente, agora, com grande fé sobre ela, ela será curada imediatamente. Se ela querer um pouco, levará algumas semanas para melhorar. Se ela tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, se apenas tiver esse tipo de fé e se apegar a ela, isso a trará até a luz. Apenas permaneça com isso. Creia, testemunhe, confesse e Deus o cumprirá. Veja uma coisa aqui, ele diz, creia, testemunhe, confesse e Deus o cumprirá. E eu queria que você notasse aqui, a pessoa que deve testemunhar, confessar, antes da coisa acontecer, não é a pessoa que tem a fé espontânea. A pessoa que tem fé espontânea, basta orar, a coisa acontece. Ele pode confessar, pode testemunhar, mas testemunha depois de ter acontecido. Enquanto que uma pessoa que tem uma fé como o grão de mostarda, essa pessoa, quando faz oração, deve querer. Depois de querer, tem que testemunhar e confessar. Na medida que vai testemunhando, confessando, a sua fé vai crescendo. Como aquele veio que foi orado e levou semanas para ele ser curado. Na medida que ele ia testemunhando que glória a Deus por ter me curado, aquela fé estava se tornando cada vez mais real.
vamos dizer que aquela fé estava se tornando cada vez mais impactante, que ultimamente impactou e a sua visão se abriu. Vamos continuar. Nesta mensagem aqui, eis que o maior do que Salomão está aqui. Na página 52, ele diz aqui, mensagem pregada no dia 15 de 7 de 62. Ele diz, cerca de 2 ou 3 semanas após o culto terminar, ele ainda estava tão embaixo. Está vendo? Alguém havia recebido oração. É precisamente este homem que eu acabei de me referir. Veio na fila de oração, precisamente deste lado, do lado direito, recebeu oração e passou, desapareceu. E aqui no altar havia sido dito que você está curado, os seus olhos já foram curados. Ele saiu daqui titubeando e ele viu que nem conseguia ver. Só foi e voltou de novo na fila de oração. E quando ele chegou, o irmão Branham disse, você está a voltar de novo na fila de oração? Você não disse que você crê em mim? Por que você está a voltar? Meu Deus. E ele disse, eu voltei porque eu não entendo. Ainda não consigo enxergar. Como é que eu vou fazer? E ele disse, vai, testifique. E aquele senhor foi testificando. Na medida em que ia testificando, a coisa estava lhe aproximando cada vez mais até lhe impactar. Se você ora a respeito de alguma coisa, testifique. Se você recebe oração, testifique. Não testifique olhando em sintomas, mas testifique olhando nas promessas de Deus. Porque Deus prometeu dizendo, aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão, e em meu nome expulsarão o demônio. Só se as mãos foram colocadas sobre você, creia, testifique que foi curado, antes mesmo de você ser curado. Não escute os sintomas, escute o que Deus disse. Deus disse que colocarão as mãos e os curarão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, porque não é milagre. Porque cura divina e milagre são duas coisas distintas. Milagre é através de uma fé instantânea. Enquanto que a cura divina é através da fé como a semente de mostarda ou a outra fé média. Meu Deus, creio que não vou falar de coisas aqui que talvez podem não ser bem compreendidas. Porque falou-se de uma fé instantânea, uma média que leva algum tempinho e depois que leva muito tempo. Nesta mensagem, sim, estava ainda a ler? Sim. Cerca de 2 ou 3 semanas após o culto terminar, ele ainda estava ali embaixo. Ele gritava, extra, extra, louvado seja Deus por me curar. Extra, extra, louvado seja Deus por me curar. E ele estava aí testificando. E finalmente a sua fé mexeu-se com ele e ele foi curado. Essa não é porque ele não tinha a fé espontânea. Se tivesse uma fé espontânea, não precisava de extra, extra. Era só receber oração naquele tempo, sair dali a ver. Só quando Jesus disse, seja segundo a sua fé, ele estava a dizer, seja segundo o tamanho da fé que você possui. Se é instantânea, vai acontecer instantaneamente.
Se é como semente de um grão de mostarda, vai levar também tempo para acontecer. Acho que está claro. E ele diz, uma manhã depois de, acho que 5 semanas ou mais, 4 ou 5 semanas, não me lembro exatamente o que ela disse. Ela estava lavando a louça naquela manhã, as crianças tinham ido para a escola e de repente ela sentiu algo muito estranho atingi-la. Faz-me lembrar desta questão que aconteceu umas 2 semanas atrás. Uma certa irmã veio lá para Mameme, aqui, as pessoas que conhecem aqui, e veio, recebeu oração, foi batizada, se arrependeu, e tinha problema de perna. Voltou para casa. Um certo dia, estava na machamba, ia trabalhar. Num instante, alguma coisa aconteceu com ela. E ela deixa a enxada ali na machamba, vai ao redor a testificar a respeito da sua cura e convidar as pessoas para poderem vir ao encontro. Veja como essas coisas acontecem. Nesta mensagem, o fiel Abraão, e ele diz, mas o que foi isso? Veja, o anjo do Senhor havia pronunciado aquilo, ele passou pelo bairro, confirmando o que havia prometido. Às vezes Deus não responde imediatamente. Sim, vamos dizer que talvez levanta-se uma questão que vamos orar a respeito disso e daquilo. E as pessoas oram, talvez 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem resposta. Talvez vamos dizer que cada um orou por aquilo que precisava. E numa certa manhã, num belo dia, Deus envia o seu anjo para passar pela cidade a confirmar a sua boa palavra para aqueles que ainda aguardam no coração. Não é de se admirar que um dos santos disse, guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa irmã havia guardado a bênção de Deus no coração dela. E num certo dia o anjo de Deus foi enviado para passar a confirmar a palavra, a curar aqueles que tinham recebido oração. É o que acontecia. As pessoas iam nos encontros do irmão Branham e recebiam oração. Os que tinham fé espontânea saíam daquele encontro já curados. Os que tinham fé como semente de mostarda, levava tempo. Talvez depois de 1 ano é quando descobria que afinal aquela doença lhe deixou muito tempo e ele nem notou. Deus enviava o seu anjo para ir naquela cidade onde o irmão Branham havia saído, havia pregado, havia orado pelos doentes. O anjo era enviado para confirmar, para seguir a cada pessoa que creu e fazer segundo a sua fé. Meu Deus. Vamos continuar. Sim. Agora lembre-se, quando Deus pronuncia uma bênção, ela não precisa acontecer no exato momento. Quantos sabem disso? Escutem, é verdade. Pode acontecer 1 semana depois. Nesta mensagem aqui, a visão do Patmos, ele diz aqui, vocês esperavam que algo espontâneo acontecesse. Às vezes leva apenas um pouquinho de fé. Isso não produzirá um milagre. Mas se você se apegar a isso, isso te tirará dali. Apenas permaneça firme. Como ele disse,
A semente de mostarda, a menor entre todas as sementes. Mas você já notou? A mostarda não se mistura com nada. Você não consegue cruzar a mostarda com alguma coisa. Ela não cruza. E se você tem fé, apenas um pouquinho de fé, que não se mistura com incredulidade, nem com religiosidade ou dogmas, apenas permaneça com Deus, permaneça com isso. Isso te tirará através da neblina, te trará para fora. Apenas permaneça com essa fé. Independentemente de quão pequena ela é. Lembro-me daquele senhor e disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus o ajudou. Nesta mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam, 44. Ele quer que você pensa abundantemente. Pensa coisas grandes. Isso está aí diretamente para o verdadeiro crente. Aquele que deixou o mundo. Aquele que saiu no meio dos incircuncisos. Aquilo que dizíamos que quando fomos chamados, não fomos chamados simplesmente para sermos dados leis. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, ou cuidado aqui, cuidado acolá. É bom, mas depois de termos obedecido, temos herança a herdar. E uma dessas heranças é essa que está sendo evocada aqui. Ele quer que você pense abundantemente. Esse é o pensamento de Deus. Deus quer que você pense abundantemente. E, amados irmãos, isso aqui é bom. Não pode pensar que Deus não está pronto para te dar o que você almeja. Deus está desejando para te dar o que lhe faz falta, até ultrapassar a maneira como você almejava sair na condição em que está, ou almejava ter as coisas que você quer. Ele quer que você pense abundantemente. Pensa coisas grandes. Não limite sua fé a uma pequena semente de mostarda. Vá além para outro tipo de fé e avance nas coisas grandes. Pensa, coisas grandes são tão fáceis de receber quanto as pequenas. Está a ver, coisas grandes são tão fáceis de se receber quanto as pequenas. O mesmo Deus que pode te dar bicicleta ou montinha, é o mesmo Deus que pode te dar carro. Para Deus não é uma questão de que, eu só posso conseguir dar a essa pessoa monta. Não, e não consigo lhe dar carro. Para Deus é a mesma coisa. Ele, segundo a sua fé, se você tiver uma fé para ter uma moto, Ele vai te dar. E se tiver fé para ter um carro, vai te dar. Depende, se tiver fé para ter uma igreja grande, Ele vai te dar. Se tiver fé para isso, Ele vai te dar segundo a sua fé. Porque, amados irmãos, a sua fé é que determina. Vou chegar até lá. Oh, meu Deus. Coisas grandes são tão fáceis de receber quanto as pequenas. Você só precisa de querer. É tudo. Agora,
E ele diz aqui, algumas pessoas têm uma fé bem grande, qualquer coisa pode acontecer. A próxima tem fé mais rasa, demora um pouquinho mais. Outra tem fé ainda mais rasa. Ele está a descrever tamanhos e tamanho de fé aqui. Outra tem fé ainda mais rasa, demora um pouco tempo. Algumas têm fé como um grão de mostarda. Mas se for fé genuína como a de mostarda, segure firme nela, continue crendo. Ela se tornará fé de mármore, depois se tornará fé do tamanho de uma toranja, e depois se tornará fé de montanha. Isso te tirará completamente se você apenas permanecer com ela. Chegar-se um momento em que a sua fé cresce como uma fé de tamanho de uma montanha. Estamos a falar aqui de uma fé que era tão pequena como, digamos, um grão de machoeira. E na medida em que você vai segurar aquela fé, ela vai crescer, chegar a tamanho de mármore. E depois chegar a tamanho de toranja. E depois se tornar fé de montanha. Uma montanha de bênção inesgotável. Sim, estamos entrando nisso aqui. Vou ler essa mensagem. Deus comissionando o profeta Moisés. Na página 37, mensagem pregada no dia 8 de 5 de 53. Ele diz, não tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Vamos entrar nisso aqui. Você não tem, porque você não pede. Você não pede, porque você não crê. É tudo. Você não tem, não é porque Deus não quer te dar, não. Deus quer te dar. Só que você que não pede. Por que você não pede? Você não pede porque não crê. Dizia aos irmãos que se as pessoas mesmo crescem que Deus pode lhes dar o que elas almejam, estariam constantemente no altar aqui em frente, noite e dia, a orar. Mas não fazem isso, por que não pedem? Por que não oram? É porque não creem que realmente Deus pode lhes dar. Não estão convencidas de que pedindo Deus pode lhes dar. Mas a verdade é de que Deus é fiel para te dar qualquer coisa que você pedir, desde que esteja alinhado com bons motivos objetivos. Se Ele não te dar de uma ou de outra maneira, Ele vai explicar os porquê de não ter lhe dado. Há um Deus que responde orações. O ouvido do Senhor está inclinado para ouvir as orações dos seus santos. Há um Deus que está disposto. Há um Deus que está com as mãos abertas para te ajudar. Há um Deus que te ama. Há um Deus onde todo mundo vai tirando a influência. A fonte de paternidade. A fonte de maternidade. Se o teu pai te ama, é porque ele está tirando esse amor de alguma fonte. E a fonte é Deus. Se a sua mãe te ama,
é porque ela está extraindo esse amor numa determinada fonte que é Deus. Se a sua mãe pode te ajudar, é simplesmente uma pequena ajuda que ela também está extraindo da fonte de ajuda. Há um Deus que é a fonte inesgotável de todo tipo de ajuda que você pode almejar na vida. Foi depois da festa, quando ele se separou e subiu numa pequena elevação e disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e vos aliviarei. Oh, se as pessoas soubessem que Deus está preparado para melhorar a sua vida social. E eu falava com os irmãos, dizendo: irmãos, e quando a gente traz essas coisas, não estamos a pregar o evangelho de riquezas, mas estamos a tentar lhes mostrar que, irmão, há uma possibilidade de você mudar a sua vida social. Você pode mudar a sua vida financeira. Você pode mudar. É verdade que, dizia aos irmãos, eu posso, digamos, se eu tiver dinheiro, chegar e dizer: irmãos, eu quero procurar uma maneira de melhorar a vossa vida. Fazem aqui uma fila para eu vos distribuir dinheiro. Talvez dar 100 mil. É verdade que podem ficar felizes, mas algum desses dias esse dinheiro poderá acabar. Mas se eu vos mostrar na palavra de Deus como conseguir as coisas, é como se estivesse a lhes dar anzol. Dar peixe e dar anzol são duas coisas distintas. Se eu te dar peixe, vai comer e acabar. Mas se eu te dar o anzol, você terá peixe toda a sua vida. Se eu te dar dinheiro, pode acabar, mas se eu te dar a chave para obter o que você precisar, você vai destrancar todo o tempo da sua vida na terra. E ele diz: vocês não pedem porque não querem. Isso é certo, pensa. E ele diz: pensa bastante. Você não pode acabar a bênção que Deus tem. Pensa bastante. Deus te dará bastante. Tenha muita fé. Está vendo, amados irmãos? E às vezes, quando essas coisas são ditas, há quem pode perceber como se fosse zombaria. Mas não é zombaria. Está vendo? Não é zombar, é tentar ajudar. Porque uma congregação só pode ser exatamente segundo o que o pastor deles lhes prega. Falo isso porque é a pura verdade e através de experiências. O que o pastor prega a uma certa congregação, ela será de acordo com aquilo, porque é o que eles estão a comer. É verdade. Eu lembro uma vez, nos primeiros dias, quando chegamos aqui, hospedamos em casa de um que era dos velhos apóstolos. E alguns deles tinham boas casas, mas saíam daquelas boas casas e iam cultuar em sítio que eu comecei a ver, mas essa gente tem boas casas, mas a casa do Senhor está numa situação caótica como essa. Está vendo o que é isso? Depende de como você vê as coisas, como você valoriza as coisas de Deus. Isso é que determina tudo. A maneira pela qual você vê as coisas de Deus. Você vai considerar cada coisinha segundo a sua visão, segundo a sua revelação. Você não pede porque você não crê. Isso é certo. Pensa bastante. Deus te dará bastante. Tenha muita fé. Deus te dará
bastante. Eu queria que isso aqui fosse mesmo como que ser dirigido para cada um individualmente. Está a ser dito a você que peça. Se Deus está a dizer para pedir, é porque Ele está disposto para te dar. Ele tem uma regra, não pode te dar sem que você peça. Até Bartolomeu, que ele podia ver que esse aqui é cego, e pedir, procurou saber o que ele queria em sua frente. Só você tem que dizer o que você quer segundo a sua fé. E Ele te dará segundo a sua fé. Você não tem como acabar a bênção de Deus. Aquele exemplo que o irmão Branham nos dá a respeito de um peixinho no oceano. Você imagina que aquele peixinho no oceano, ou como no Rio Zambeze, pode acabar, beber toda a água e acabar? Deus tem bênção intermináveis. É verdade. Ele pode te dar. Ele pode te dar isto. Ele pode te dar o melhor carro. Ele pode te dar casa. Ele pode dar uma igreja. Igreja boa, bonita, segundo a sua fé. É verdade. Depois ele continua aqui no parágrafo a seguir. Ele diz, nesta mensagem, a mesma mensagem, Deus comissionando o profeta Moisés. Página 37, uma mensagem pregada no dia 8 de 5 de 53. Ele diz, um sujeito me disse outro dia, ele ainda estava dirigindo um velho Ford modelo T. Ele disse que um dia conseguiu alguma fé boa e Deus lhe deu um bulk. Ele tinha uma certa fé que colocava num determinado nível social um tipo de carro, a fé dele que colocou naquele tipo de carro. E ele estava ciente de que estou aqui porque é a minha fé que me colocou aqui. Você está onde se encontra hoje, socialmente, a sua fé é que lhe colocou onde você está. Se você pedir a Deus para lhe dar mais fé, você vai levantar um pouco. Vamos dizer que talvez você está numa casa tipo 1. A sua fé é que confinou você nesta casa tipo 1. Se a sua fé levantar, você terá uma casa talvez tipo 3. Se a sua fé continuar a levantar, talvez você poderá ter um duplex. Depende da sua fé. É a sua fé que lhe coloca num determinado lugar social. Até o que você come depende da sua fé. As escrituras não dizem que o justo viverá pela fé. A sua vida social, onde você se encontra, o que você come, o que você veste, onde você dorme, tudo isso é determinado pela sua fé. Que tipo de igreja você tem? Isso tudo é determinado segundo a sua fé. Há quem talvez pode pensar que, não, porque eu simpatizar-se com a pouca fé. Não simpatizem com a sua pequena fé. Peça a Deus para lhe dar uma fé maior para você alcançar coisas grandes. Porque Deus, o mesmo Deus que dá coisas pequenas é o mesmo que também dá coisas grandes. Vamos continuar a subir. Continue também a subir. Estamos aqui nesta igreja onde começamos e pela graça de Deus não estamos estagnados. Já temos uma igreja melhor do que essa aqui. E vamos continuar a caminhar, a subir, a pedir coisas maiores. Não é uma aventura. Quem mesmo
Não pode pensar que é o desejo de Deus para você estar sofrendo, pobreza. Não é o desejo de Deus. Deus está disposto para te dar o que você precisa. Eu queria ler mais uma outra citação antes de terminar esta aqui. Aqui no parágrafo 79. Uma coisa que já repeti aqui ao redor. Nesta mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pregada no dia 18 de janeiro de 61, página 27. Pregada em Texas, em Beaumont. Ele diz aqui, isso aqui é muito bonito, eu queria que todo mundo... E ele diz, vamos. Ele diz, vemos alguns sendo curados, outros não recebem. O que é isso? É apenas falta de fé, só isso. Deus não trata seus filhos de forma diferente um dos outros. É baseado na fé e devemos crer nisso. Está a ver o que ele está a dizer aqui? Não estamos a ver outras pessoas, vamos dizer que ele estava ali a pregar, onde havia muita gente. Este aqui está a levantar, foi curado. Talvez ali atrás o outro levanta, aqui ao meio outro ali, assim somente. E o profeta para e diz, Deus não trata os seus filhos assim, diferente. Mas o que traz a diferença entre as duas pessoas é tamanho de fé que a pessoa tem. Deus não diferencia. Na maioria das vezes a gente olhamos, irmão fulano, Deus lhe ama mais do que a mim. Ele tem carro, ele tem um bom emprego, ele tem uma boa casa. Não é porque Deus está talvez, digamos, favorecer. Deus não favorece, ele trata os seus filhos de igual modo, mas trata com eles segundo a fé de cada um. Se um tem fé para conseguir comprar bicicleta, ele vai ficar confinado na bicicleta. Se tem fé para comprar montinha, vai ficar confinado na montinha. Se tem fé para comprar um carrozito que só circula na cidade, só vai conseguir comprar aquele carro que só circula na cidade. Mas se tem fé para comprar um de Ford, um Mercedes-Benz, depende da sua fé. Não é Deus que escolhe para dar essa bicicleta, para dar essa motinha. É a sua fé que determina o que Deus pode lhe dar. Acho que está bem claro. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui onde estava a ler, para eu terminar. E ele diz aqui, ele disse que um dia conseguiu alguma fé boa e Deus lhe deu outro carro. A primeira coisa que ele adquiriu é fé. Por isso estamos martelando, lutando para que a igreja possua a fé. Porque o que você necessita em primeiro lugar é fé. Antes de você conseguir emprego, você consegue fé e a fé vai te dar emprego. A fé vai te dar dinheiro. A fé vai te dar casa. A fé vai te dar carro. A fé vai te dar o arrebatamento. Lembra-se, seremos arrebatados pela fé. A fé te dará tudo, tudo será possível se você tiver fé. Oh, meu Deus, que Deus ajude-nos. Talvez, amados irmãos, é verdade que você pode ainda estar numa jornada, quando a gente diz aqui que talvez você ainda está numa igreja, você ainda está desenvolvendo, você está na sua etapa, você ainda está subindo.
para alcançar coisas um pouco maiores. Mas você tem que ter onde você começar. E já começou onde você está. Não se preocupe. Desde que você pensa que Deus lhe dê mais fé, você vai continuar a levantar. Eu queria agradecer os irmãos, alguns pastores e ministros, quando saíram na dedicação, entraram também no canal de construir e estão a construir igrejas bem grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Deus é bom. Tá vendo? Estou orando. E ele diz aqui, disse, eu tenho fé de Bulk. Porque ele já estava a conduzir este carro. Estou orando por fé de Cadillac. Tudo bem, isso é bom, isso é certo. Continue. O que você quer, segure firme. Deus vai dar. Ele tem fé de Ford. Então apenas fique com Ford por enquanto. Está tudo bem, então vamos obter um pouco mais de fé. Está a ver, igreja? Amados irmãos, todos vocês que nos ouvem, vamos obter um pouco mais de fé. Porque quando você tem a fé maior, coisas maiores também você obterá. Você não gostaria de dizer, Senhor, incremente a minha fé, por favor. Faça a minha fé mais viva. Eu tenho fé, e essa fé que me colocou socialmente onde eu estou. E eu gostaria de fazer mais um pequeno passo para cima. Me dê a fé que pode me levantar daqui. Eu falava com os irmãos, não é o desejo de Deus que você esteja numa pobreza absoluta. Numa pobreza absoluta. Nesse tempo, você veja, nesse tempo de calor, como devem saber que aqui em Tete está a abrasar esses dias. E as pessoas, a maioria das pessoas já desistiram os seus quartos já há semanas ou há meses. Já estão a dormir fora. Bastando anoitecer, aquela hora das 20, 21, já está a tirar a sua esteira ou colchão, já está a ir embaixo de uma árvore ou embaixo de uma linha onde pendura a sua roupa para amarrar o mosquiteiro. Porque não tem condições. Enquanto que os outros estão aí dentro, com ar-condicionado, a frescar até a desligar, porque o frio é demais. Enquanto que outros estão aí fora a transpirar. Não é porque Deus é que fez essa diferença, de que o outro está fora, o outro está dentro. Não, é fé de cada um que lhe classificou, lhe colocou onde se encontra. Aquela pobreza absoluta, sabe? Nós, os negros, eu creio que foi mesmo os nossos antepassados que não conheciam a Deus, a quem pedir para que fossem abençoados. Uma massa assim grande de mgaiwa. Depois cada criança é dado, corta um peixe, bacalhau, dá um pedaço aqui, este filho dá um pedaço, este filho dá um pedaço. Depois para lutar contra aquela montanha de mgaiwa. Tira um pedaço tão grande de mgaiwa, depois corta um pedacinho de peixe. Quando uma criança fazer o erro de acabar em bacalhau, você acabou, carinho. Mas era um bacalhau que se dividiu talvez por 3 ou 4 pessoas. Uma pobreza tão absoluta como essa. Não pensa que é Deus que classificou você para estar nesse nível social de vida. Você pode levantar, você pode sair dali.
Se você pedir a fé suficiente para lhe tirar dali, você pode sair. Você pode mesmo sair bem mesmo. Lembro-me deste pastor que eu, quando vi, pensei, será que é zombar os outros que não têm carro? Ele disse, mas irmão, toda essa cidade inundada de carro, você nem tem um só para você. E você diz, sou filho de Abraão, o possuidor da terra e do céu. Mas também temos a escritura que diz, pedi e seremos dados. Por que você não está a pedir? Por que você não tem? Você não quer carro mesmo? É verdade? É mentira. É descrença, é incredulidade. Não se justifique, não apoie a essa fraqueza. Meu Deus, deixa eu ter que terminar. Haveria alguém, algum lugar onde a nossa voz esteja chegando, que gostaria de dizer, Deus, o Deus que ouvi dizer que ainda vive, está entre nós. O Deus que ouvi que ainda está a fazer coisas, faça também algo especial com a minha alma. Me dê também essa fé que está sendo falada aqui. Incremente a minha fé para que a minha vida social tome outros contornos. Estou cansado desta vida. Viver a desarrascar como uma galinha. Me ajude, por favor. Ó Pai Celestial, Senhor, é a única maneira pela qual as pessoas podem sair nas suas coisas quando as coisas são faladas. Foi dito que Ele enviou a sua palavra e escurou. Que esta palavra que estamos a pregar possa cair nos corações propícios para criar a fé para cada um que nos ouve, para que possam se levantar e ter a fé que se precisa para pedir, para que não tenham preguiça em pedir. Façam como aquela mulher que foi sempre molestando aquele juiz até que lhe fez justiça. Continuamente batendo a porta até que Deus faça alguma coisa. Senhor, tire-nos, ó Pai, nessa condição de pobreza absoluta. E eu sei que aquela viúva, quando ela recebeu Elias que era o profeta, que era acompanhado por milagres, aquela senhora, quando recebeu Elias, recebeu também os milagres. Senhor, nós é que temos recebido a este profeta que nos enviou. Permita, Senhor, que as bênçãos que seguia este ministério de Elias possa também nos seguir. Sabemos que, Pai, Tu és o mesmo Deus que o abençoou, que lhe dava o melhor em todo lado onde ele ia. Que também nós, por termos recebido esta mensagem, possamos ser abençoados grandemente. Em cada dificuldade que o Senhor possa nos dar graça de sairmos. Ajuda-nos, ó Pai. Se é que a pobreza é uma identidade
familiar negra. E aqui nós estamos identificando com essa mensagem. Desligue-nos, Senhor, dessa identidade familiar negra de pobreza. E nos ligue, Pai Santo, com a identidade de Elias, que sempre os milagres seguiram. Oh Deus, aquele que disse que pedi e serei vos dado. E eu te rogo a favor de cada irmão, que lhe dê a fé que ele necessita para sair e chegar onde almeja chegar. As igrejas que ainda estão onde estão, meu Pai, meu Deus, cultando numa condição deplorável, dê, Senhor, o pastor, os anciãos, a igreja toda, a fé, para poder levantar e construir alguma coisa melhor, porque o nosso Deus merece o melhor que existe. Que assim seja, ó Deus. Muito obrigado. Queremos encomendar, Senhor, a palavra que foi falada e as pessoas que a ouviram, que possam produzir segundo a sua espécie. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço para a tua glória. Amém. Sim. E esse homem, finalmente, estava a orar para que Deus lhe desse a fé para comprar Cadillac, que era os últimos gritos de carro naquele momento, o último lançamento que havia naquele tempo. Eu dizia aos irmãos, quando o profeta se acidentou-se com um modelo de 1966 ou 65. Um modelo novo. Isso tudo dependia da fé. Se você tem fé, é só estender a sua mão, o que você almeja aparece, acontece. Tudo será possível se tiver fé como a semente de mostarda. Deus lhes abençoe até a próxima vez. Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória.
Pela fé, Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem. Só ter a fé.